Olá, boa noite aos amigos pecuaristas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Está no ar o Terra Viva DBO na TV. E para dar início a mais essa edição, vamos para a tradicional prosa abrideira do dia, que tem o compromisso de manter os boiadeiros bem informados sobre como anda o nosso mercado pecuário. Depois de janeiro e fevereiro registrarem índices mais baixos nas exportações totais de carne bovina, tanto in natura quanto derivados, os embarques de março reagiram, e os números foram positivos. Segundo dados divulgados pela Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um crescimento de 41%, saltando de 206.005 toneladas para 289.978. Em receita, o valor total fechou em 1.216 bilhões de dólares, alta de 42%. Já que no terceiro mês de 2025, o faturamento foi de 856 milhões e 700 mil dólares. O preço médio cresceu na comparação dos meses de março de 2024 e de 2025, saltando de 4.158 dólares por tonelada para 4.193. Em ordem, China, Estados Unidos, Chile e Argélia foram os principais compradores da proteína brasileira neste período. No que diz respeito ao primeiro trimestre das exportações brasileiras, o número também é positivo e acumula 746.125 toneladas, um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2024. Claro, a receita acompanhou e subiu 21%, totalizando 3 bilhões e 282 milhões de dólares. O preço médio foi de 4.033 dólares para 4.399 dólares por tonelada. E não é nenhuma novidade dizer que o maior freguês continua sendo a China, que comprou 279.792 toneladas de carne bovina, um crescimento de 1,25%. O curioso é que nos primeiros 3 meses do ano passado, os chineses eram responsáveis por 45,1% da nossa receita, e neste ano teve uma pequena redução neste percentual, 41,3%. Mas isso não é motivo para se preocupar, não. O gigante asiático vai seguir comprando muito do Brasil. Inclusive, esses números devem aumentar nos próximos trimestres. Curiosamente ou não, a participação dos Estados Unidos na compra da carne bovina do Brasil foi de 12,2% para 17%, o que caracteriza os norte-americanos como nosso segundo melhor cliente. De janeiro a março, eles adquiriram 164.642 toneladas e giraram 557 milhões e 150 mil dólares, alta de 57% na comparação com o igual período de 2024. O preço médio subiu de 2.943 dólares por tonelada para 3.384, diferente da China, né? Que há uma chance desse número reduzir no restante do ano por causa de toda essa confusão com as altas tarifas impostas pelo presidente estadunidense. Vamos seguir acompanhando como anda essa situação. E fechando o balanço da Abrafrigo, nos 3 primeiros meses de 2025, 102 países registraram aumento no volume embarcado e 48 tiveram reduções. Já já a gente fala um pouco mais sobre esses temas com o Pedro Gonçalves da Scott Consultoria. Cuidar dos pastos é um dos desafios diários dos amigos e das amigas fazendeiras de todo o país. Essa atividade requer atenção e cuidados específicos para não jogar dinheiro fora e, claro, garantir lucro. Para ajudar nessa função, a gente traz sempre um especialista para nos ajudar a ter mais entendimento sobre esse assunto. Sendo assim, eu anuncio a sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo e colunista convidado aqui do Terra Viva DBO na TV, Felipe Moura. E o assunto de hoje é a importância de garantir o máximo rendimento do pasto para melhorar a produtividade e a rentabilidade da nossa atividade. Vale a pena reforçar que a estrutura do pasto muda, especialmente nas épocas de transição, seja do inverno para a primavera
ou do verão para o outono. Vamos acompanhar. No pasto é mais barato. Indiscutivelmente, o menor custo de um alimento para um bovino vem das pastagens. A capacidade de transformação dos fatores de crescimento de uma pastagem é uma via de mais eficiência e de menor custo para o produtor. Sistemas de produção a pasto levam em consideração o clima de cada região. Regiões onde você tem a capacidade de usar plantas forrageiras de clima tropical, elas vão usar muito crescimento através de muita água, muita luz e muita temperatura. Nesse sentido, eu estou explorando o mérito genético da planta forrageira. Em climas mais temperados e de temperaturas mais amenas, o uso de plantas de inverno vão ter um maior valor nutricional, porém uma menor taxa de lotação. Independente desses dois ambientes, o binômio entre taxa de lotação e ganho dos animais é que nos dá a produtividade. Mas por que no pasto é mais barato? Porque os indivíduos, os bovinos, é que estão colhendo a forragem. Eles é que estão trabalhando para nós. Quando a gente compara isso com o confinamento, nós é que estamos trabalhando para os animais. O que precisa é que a eficiência de colheita seja elevada. A quantidade de forragem produzida deve ser colhida pelos animais. E quando isso acontece, o uso de adubação para intensificar esse processo faz todo sentido. Produzir mais por área de uma forma eficiente vai fazer com que esse quilo de matéria seca seja o mais barato possível. A eficiência do manejo a pasto pode ser potencializada com uma velocidade maior da taxa de acúmulo. Isso significa que quando se usa fertilizantes, essa adubação aumenta essas taxas de crescimento. Mas se elas aumentam a minha necessidade de ter um manejo relacionado à colheita desse pasto. Quanto maior a taxa de acúmulo, maior a nossa necessidade de ser eficiente para recolher essa forragem produzida. Nesse sentido, eficiência de colheita com aumento da adubação consegue aumentar a produtividade a um custo mais barato. A Cooperativa de Rio Verde, Goiás, celebra 50 anos em 2025. E na Tecnoshow deste ano, a comemoração foi com as novas gerações. As crianças aprendem de forma lúdica a importância da sucessão familiar. As várias gerações do campo foram tema da Tecnoshow Comigo em 2025. Tiago quer deixar a fazenda de soja para os filhos e espera que a transição seja mais tranquila que a dele. É importante que eles gostem do que a gente faz, né? Então a gente já leva eles bastante para estar vivenciando com a gente na lida no campo, né? Quando vai plantar, pulverizar. A gente acha bastante importante isso aí. Então a ideia da transição é que seja mais fácil para eles, né, do que foi para a gente. A questão de choque de mentalidade, somente a velocidade com que a gente se adapta às novas tecnologias, né? Você tem que preparar ele para ele gostar da atividade. Não adianta o pai falar assim, ó, você vai ser vaqueiro, você vai ser agricultor, se ele não gosta disso. Então, a preparação, acho que tem que ser Deus de criancinha. Crianças e jovens vieram com escolas, em família e se espalharam pela Tecnoshow interessados em tudo. As empresas contribuíram com tecnologia, inteligência artificial, novas cultivares e história. A Embrapa fez a linha do tempo dos 50 anos da soja no Brasil. Nós estamos mostrando o melhoramento que houve em cima dos cultivares de soja, né, com ganhos de produtividade e de precocidade ao longo desses 50 anos. Principalmente questão de produtividade e precocidade, né, mas também tem características que vão sendo inseridas como resistência a determinadas doenças, como o cancro da haste, entre outras aqui. Uma das novidades neste ano na Tecnoshow Comigo foi a medição de gases de efeito estufa emitidos durante a feira. Entraram na lista consumo de combustíveis, de energia, resíduos gerados e animais. Com os resultados obtidos aqui na feira, será feita a compensação. Como o clima favoreceu a safra de grãos, o produtor se animou para comprar insumos, máquinas e equipamentos. Representantes de bancos, financiadoras e fabricantes estavam otimistas. A gente pretende crescer 30% que a gente já originou de negócio ano passado. Deve ser um número aí próximo a 2 bilhões. O fato de termos tido um clima favorável até agora, uma segunda safra vindo, mostrando para o produtor que ele vai colher bem, ou seja,
é o faturamento dele. Isso proporciona um otimismo na aquisição de mais equipamentos para quê? Melhorar a produtividade, diminuir os custos, né? E estar sempre acompanhando a evolução da tecnologia no campo. Muito bacana, né? E olha, o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo, não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A gente abriu o programa de hoje falando do desempenho das exportações da carne bovina brasileira. Em março, houve um aumento de mais de 41% nos embarques. No primeiro trimestre, alta de 11%. Claro, comparando esses números com os mesmos períodos do ano passado. E com toda a polêmica do tarifaço dos Estados Unidos, que é um forte exportador de carne bovina, o Brasil pode se fortalecer ainda mais. E com esse tanto de coisa acontecendo, é preciso chamar reforço. Ao vivo eu converso com o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista de mercado da Scott Consultoria. Boa noite, meu amigo. Recuperado lá da correria no encontro de confinamento e recreadores? Uma boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, né? Depois da gente ter se encontrado lá no evento, agora um pouco mais calmo aqui na sede, né? Mais tranquilo, sem tanta correria. É isso aí. Vamos então começar a falar um pouquinho de mercado, que de encontro já foi, né? Falando bastante. Começar falando então das exportações de carne bovina in natura. Março fechou de forma muito positiva, né? Exatamente, né? A gente tem que falar bastante de exportação, né? Que a gente brincou bastante semana passada, né? Quase não estava acontecendo nada, a questão da tarifa. A gente não sabia como que ia ser a tarifa no começo do dia, nem como que ela ia terminar. Foi muita correria, inclusive, para tentar entender esse mercado da exportação, não só da carne bovina, como todos os produtos, mas quando a gente pega aí a nossa carne bovina, cenário bastante positivo, né? Março bateu mais um recorde, foram 215 mil toneladas de carne bovina in natura embarcadas ali, movimento bastante positivo. Abril começa muito bem, a gente está vendo uma média diária aproximadamente aí de 11 mil toneladas, 10,9 mil, né? Aproximadamente nisso, que foi justamente aí um reflexo desse movimento de começo de ano, né? Essa guerra comercial Estados Unidos-China, essa indefinição, como que vai ser, como que não vai ser, acaba que todo mundo começa a olhar para o Brasil com um pouco mais de carinho e traz esse movimento bastante positivo, né? Que a gente está vendo o reflexo disso agora, né? O Pedro, e as exportações de carne bovina para a China registraram queda no primeiro bimestre. Era previsto esse movimento? Então, o que aconteceu, né? Justamente contar essa história de 2025, né? Que vai ficar marcada, inclusive, provavelmente nesse cenário histórico aí. Primeiro bimestre, praticamente, foi aquele início que ninguém sabia como que ia ser, né? O Trump tinha suas promessas eleitorais, como que ia ser esse mercado, e quando ele começou, o movimento foi um pouco distinto, né? As empresas dos Estados Unidos acabaram acelerando o máximo que pudesse para fazer a exportação e as empresas chinesas acabaram fazendo o máximo possível para comprar dos Estados Unidos o que desse. Acabou que isso trouxe aí um movimento um pouco negativo para o Brasil, né? Porque acabou tendo bastante comércio entre esses dois países e deixaram o Brasil um pouquinho de lado. É claro que a China ainda foi nosso maior comprador, veio com um volume significativo em relação à nossa exportação, mas no primeiro bimestre eles estavam ali tentando acelerar o máximo que podiam, porque eles já estavam tendo uma leitura de que em algum momento essa guerra comercial ia acabar trazendo aí uma barreira para a comercialização no futuro. E aí, nos primeiros meses do ano, foi praticamente eles tentando ali fazer o maior volume possível de negociações, e isso acabou afetando um pouco o Brasil, não só na carne bovina, como em outros produtos também, né? Até usando a China como exemplo, março acabou compensando os 2 primeiros meses, né? Esse primeiro bimestre um pouco mais fraco, né? Fez com que, no geral, o trimestre fechasse com bons números, né? Exatamente, né? E quando a gente vê esse comparativo, é o que eu falei, né? Eles tentaram fazer o máximo possível de volume e acabaram deixando o Brasil um pouco de lado. Porém, quando a guerra comercial realmente estourou, que vieram as tarifas,
toda aquela movimentação, as unidades frigoríficas dos Estados Unidos que estariam impossibilitadas, né, de fazer essa exportação para a China, todo esse movimento, como que ia ser, isso acabou trazendo um apetite chinês que estava muito forte para aquele momento, acabou aumentando a demanda deles por carne brasileira. A gente entrou no mercado, isso compensou bastante, né? A gente está vendo aí o volume 40% maior do que era no período passado, tanto que batemos recorde aí em relação ao março de exportação. Foi um cenário bastante positivo. Se a gente pega até algumas outras commodities, né, como por exemplo o milho, aconteceu a mesma coisa. O primeiro bimestre ali reduziu bastante o volume de exportação. A hora que chegou em março, eles pararam, né? A hora que chegou esse momento de guerra, que eles pararam praticamente de fazer comércio ali, a atenção virou para o Brasil e aí aumentou a demanda bastante. A gente está vendo esse cenário de possibilidade de recorde, mais um mês aí na questão da carne bovina, né? Possivelmente mais um mês que deve passar na casa do $1 bilhão em faturamento e próximo aí de 200 mil toneladas embarcadas, né? Ô Pedro, e nos dados da Abrafrigo, a participação total da China nas exportações caiu um pouquinho e a dos Estados Unidos cresceu. Isso indica algo específico ou é uma situação natural de mercado nesse período? Nesse momento que a gente está vendo, é um cenário muito positivo para a nossa exportação, né? A gente está tendo aí os dois principais compradores, nós querendo muito comprar nossa carne. É claro que a China tem, né, nesses últimos 2 anos, pelo menos, diminuído a participação no volume de exportação do Brasil, mas não é porque eles estão comprando menos, é uma coisa preocupante ou algo nesse sentido. Eles estão comprando um volume maior, porém, outros países compradores estão aumentando o volume, e um deles é justamente os Estados Unidos, que está naquela movimentação de não conseguir produzir tanta carne bovina para atender o consumo interno da sua população. Eles diminuíram, inclusive, o volume exportado, acontecendo uma série de fatores, e eles acabam comprando mais do Brasil para esse momento. Inclusive, né, trazendo aí esses dados nessa questão, os Estados Unidos hoje está um pouquinho acima aí dos 15%, quase 15% nessa participação, e a China vem reduzindo um pouquinho mais. E aí outros grandes parceiros comerciais acabam aparecendo, né? Países aí como Emirados Árabes Unidos compraram bastante do Brasil no ano passado, esse ano acabam não aparecendo aí entre os 5 principais compradores, mas eu destaque aí para outros países, né? Chile, Itália pintando entre os 10 maiores compradores, a gente vê a Argélia comprando um volume bastante interessante, ou seja, é um mercado que está mais diversificado, a gente vê isso para 2025. O Brasil estudando um pouco mais essas oportunidades de mercado, entrando nos mercados onde os Estados Unidos antes já atendia e agora não está podendo mais atender, porque sua produção vai ficar praticamente para atender a demanda interna. Então, um momento bastante importante aqui para a nossa economia, inclusive para a questão da cadeia agropecuária como um todo, que a gente está entrando em mais mercados, aumentando esse volume de países que acabam comprando nossa carne bovina. Isso vai diminuir um pouco a participação de China, mas não quer dizer que eles vão estar comprando a menos. Inclusive, a gente falava aí no começo do ano um aumento da China de compra de 0,7%, e agora a gente está falando do aumento de compra de 3,5%, ou seja, possibilidade de recorde de 2025 cada vez mais desenhada, com uma participação importante da China, mas também de outros compradores que vem muito forte para 2025. Né? Esse então pode ser o melhor ano para as exportações de carne bovina brasileira? Possivelmente deve ser mais um ano de recorde, né? A gente veio aí praticamente só batendo recorde, né? Desde lá de 2022, praticamente a gente aumentando cada vez mais o volume de exportação. E 2025 deve ser mais um recorde, um cenário bastante positivo. A gente já está batendo recorde aí nesses últimos meses. A tendência deve seguir, principalmente no segundo semestre. Segundo semestre é quando a demanda é realmente muito forte para a exportação, principalmente do nosso principal comprador, que é a China. A China que começa o ano um pouco devagar. A gente está falando aí desses volumes recordes com grande participação da China, é claro que é 40%, 42%, é um pouco menor, mas o cenário é bastante positivo, né? A China deve vir com um apetite muito maior para o segundo semestre, o que deve trazer um cenário recorde para a nossa exportação em 2025 também. O Pedro, até ontem as cotações estavam mais moderadas ali no mercado do boi gordo. Só deve agitar mesmo após a Semana Santa? Exatamente, né? Essa semana está bastante parado, por mais que a gente está vendo aí essas duas demandas, né? Que a gente está falando de uma demanda externa muito aquecida, mas a gente não pode esquecer a demanda interna, né? Que é 60%, 70% da produção total de carne bovina. E é uma demanda que vem crescente nesses últimos períodos. A gente está falando aí de uma primeira quinzena praticamente, agora acabou, né? A primeira quinzena, mas que veio com um consumo bastante positivo. Deve dar uma enxugada um pouquinho agora, a gente está aí segunda quinzena, as compras já foram feitas,
E a gente está falando, porém, de uma Semana Santa, né? Período de feriado, talvez traga alguma movimentação bastante interessante. A gente está falando de uma sexta-feira e de uma segunda-feira, praticamente, que vai ter o cenário aí um pouco menos movimentado. Deve trazer um consumo interessante, sim, mas a semana praticamente estável. Só que a gente está falando de um cenário estável de uma arroba aí bem próximo dos R$ 330 por arroba aqui em São Paulo, né? O China já está um pouquinho acima dos 330, então um cenário bastante positivo, por mais que esteja aí no cenário um pouco mais parado, né? Pedro, eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista. A gente tinha mais perguntas, mas o tempo é curto. Obrigado, viu? A gente que agradece a participação e qualquer coisa ficamos à disposição por aí. Até a próxima. E no próximo bloco você confere o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças boiadeiras do país. O Terra Viva DBO na TV volta já. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Estamos de volta e vamos para o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 20 das 32 praças boiadeiras do país, sendo que em todas elas a arroba subiu. A lista das arribadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, onde o boi subiu para R$ 327, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. No Espírito Santo, o preço do macho foi reajustado para R$ 292. No Triângulo Mineiro, a alta foi geral. O boi saltou para R$ 312 e a vaca para R$ 290 por arroba. No Sul Mineiro, o macho agora sai por R$ 300 redondos e no Norte por R$ 305. No norte do Tocantins, a vaca subiu sozinha para R$ 269. Em Redenção, no Pará, o pecuarista só aceita vender o boi por R$ 292 e a vaca por R$ 272. Em Paragominas, o macho sai agora por R$ 307 e a vaca por R$ 274. Em Marabá, alta isolada para a fêmea, que fechou o dia em R$ 272 por arroba. No oeste do Maranhão, a vaca subiu para R$ 257. Pegando agora o carretão para o centro-oeste brasileiro. No norte e no sudeste do Mato Grosso, o boi é vendido por R$ 325 e a vaca por R$ 303 por arroba. No sudoeste mato-grossense, a vaca engordada saltou para R$ 307 e o boi gordo para R$ 327. E na capital Cuiabá, a fêmea subiu sozinha para R$ 302 por arroba. No sul de Goiânia, a amiga boiadeira comercializa o boi por R$ 312. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, alta geral. O boi sai por R$ 325 e a vaca por R$ 300 redondos. Em Dourados, o preço do macho foi reajustado para R$ 322 e o da vaca para R$ 305. Em Três Lagoas, o boi subiu sozinho para R$ 320 por arroba. E fechando a lista do dia, no noroeste do Paraná, o macho fechou em R$ 322 e a vaca em R$ 292. O Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Uma excelente noite a todos e até amanhã.